Vamos declarar, como sempre fazemos aqui na igreja: esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar uma coisa para você. E o que eu quero falar é muito importante. Conte a si mesmo uma nova história. Todos aqui têm uma história para contar. Alguns têm uma história negativa. Eu sofri demais, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, nunca mais vou poder ser feliz novamente na minha vida amorosa, sentimental. Ou talvez eu nunca vou ter sucesso na vida porque eu nunca prosperei nos meus negócios, nas coisas que eu faço. Essa tem sido a história de muita gente. Mas você sabia que quando você conta esse tipo de história, você acaba limitando o potencial de Deus na sua vida? Talvez seja isso que esteja limitando. A história que você tem dito, nem precisa ser nem para os outros, para si mesmo, acerca de você. O que você acredita em relação a si mesmo, como você vê as circunstâncias ao seu redor, a história que você escreveu de si mesmo é mais poderosa até mesmo do que os fatos em si. Você pode ser uma pessoa incrivelmente talentosa, você pode também ser uma pessoa de grande personalidade, mas quando você diz a si mesmo que você é mediano, de que você é limitado ou limitada, esse tipo de palavra vai te impedir de viver a verdadeira felicidade. Então nós precisamos aprender a usar bem este recurso que Deus deu para a gente, que é o poder da nossa palavra. É o poder daquilo que nós pensamos e falamos acerca de nós mesmos, acerca do mundo ao nosso redor, principalmente acerca de Deus. Então por que você não conta para si mesmo uma nova história da sua vida? A Bíblia diz que Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ora, se Ele é o autor, então Ele foi quem escreveu a sua história de fé. E diz também a Escritura que todos os seus dias foram escritos por Ele e determinados antes mesmo que você nascesse. Então quem escreveu a sua história foi o Senhor. Então a chave é fazer com que a sua história esteja alinhada com a história dele. Está entendendo? Deus tem uma história para você e você precisa contar essa história e não a história do seu sofrimento, e não a história de fraqueza, e não a história de derrota, e nem muito menos a história que contaram para você. Jeremias capítulo 29 e 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É essa a história que Deus tem para você. Então, nunca diga eu não posso, nunca diga eu não tenho, nunca diga eu não sou, porque essa não é a versão verdadeira da sua história. Fala como o profeta Joel: diga ao fraco, eu sou forte.
É essa a história que nós contamos de nós mesmos. Conte a si mesmo uma nova história. Diga: eu sou feito à imagem de Deus. O favor de Deus está sobre a minha vida. Eu sou uma obra-prima da criação, diretamente das mãos de Deus. Há uma grandeza que Deus semeou no meu coração. Declare: tudo o que eu faço prospera, tudo o que eu toco tem a sua transformação. Pessoas estarão sempre ao meu redor, porque eu creio que os meus dias seguintes serão melhores do que os meus dias anteriores. Essa é a história que Deus escreveu sobre você. Então esse pensamento, ele influencia no decorrer da sua vida, no seu dia a dia, no seu comportamento, naquilo que você faz, na sua carreira profissional, na sua vida sentimental. Você precisa se policiar muitas vezes de não falar determinadas palavras, e pelo contrário, declarar outras que são benditas do Senhor. Deus, querido irmão, amada irmã, Ele não quer que você apenas sobreviva nessa terra. Ele quer que você se destaque naquilo que você faz. Deus quer que você deixe um legado para as pessoas. Ele disse que você deve reinar em vida, não está assim escrito na palavra? Nós devemos reinar em vida, mas a vitória começa na mente. A vitória começa quando você declara. A vitória começa quando você aprende a usar esse recurso poderoso que Deus colocou à sua disposição, que é a sua palavra. A Escritura diz, em Provérbios, o seguinte: cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. Está entendendo? Os seus pensamentos é que vão dirigir você para o seu destino. Certa vez, Deus chegou até Moisés, enquanto ele pastoreava os rebanhos do seu sogro Jetro, lá no deserto de Arã. E Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, você vai voltar lá no Egito e vai dizer para Faraó: deixa o meu povo ir. Ele já tinha vivido 40 anos no Egito, e já também tinha vivido 40 anos como pastor do rebanho do seu sogro. Então Moisés se dirige a Deus e fala: Senhor, o senhor não conhece a minha história? O senhor não sabe o que aconteceu comigo lá no Egito? Eu matei um egípcio. Eu saí do Egito fugido pela porta dos fundos. Não tem como eu chegar hoje lá diante de Faraó e dizer uma coisa dessas. Inclusive, nem falar mais aquele idioma eu sei falar. Pode ser que eu vou gaguejar na frente dos outros ou passar vergonha. Foi isso que Moisés contou sobre si mesmo para Deus. Interessante, né, irmãos? Aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, quem foi que fez a sua língua? Quem foi que fez a sua boca? Você acha que Deus pediria para você fazer algo, irmão, e depois não lhe daria capacidade de fazê-lo? Você acha isso? Eu não acho. Se Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo, eu creio que Deus me capacitou para isso. Se Deus chamou você para você fazer o que você está fazendo, não tenha dúvidas que Ele já te deu tudo o que você precisa para desempenhar bem aquilo para o qual Ele te designou. Você acha que Ele escolheria você para estar aqui, nesse momento da história, e não desse para você condições para viver uma vida vitoriosa, para você superar obstáculos, para você deixar a sua família melhor do que antes? Deus te capacitou para isso. Todo o recurso Ele colocou à sua disposição. Qual que era o problema de Moisés? É que ele estava contando a história errada. Esse é o problema não só dele, como também de muitos de nós. O que ele disse em outras palavras? Deus, eu não sou qualificado. Deus, eu estou em desvantagem também. Deus não quer ouvir isso de você. Deus quer ouvir de você que eu creio, Senhor, que aquele que chama é o mesmo que capacita. De que o Senhor
é o grande diferencial de Deus na minha vida, por isso eu estou à frente dos meus adversários. A história que você acredita é a história que vai acontecer. Se você tem uma mente privilegiada, você também terá uma história maravilhosa. Mas se os seus olhos não forem bons, você vai viver uma vida de trevas. Quando Deus diz a você o que você não pode fazer, é porque Deus não te chamou para fazer aquilo. Mas quando Deus te chama, Ele quer ouvir de você: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É interessante que quando nós somos crianças, a nossa mentalidade, ela não tem limites. Quando é criança, você quer ser astronauta, você quer ser arquiteto, você quer ser médico, você quer ser cantor. Mas você já reparou que à medida que a gente vai crescendo, os nossos sonhos vão se diluindo? É como se a gente se adaptasse às limitações do mundo em que a gente vive. Acabamos nos contentando com aquilo que nos deram. Acabamos aceitando sem questionar a história que então oferecem para nós. Mas preste atenção na história que você tem dito sobre si mesmo. Volte para aquilo que Deus colocou um dia no seu coração lá atrás, lembra? Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você se casou, quando você teve o seu primeiro filho, quando você constituiu a sua família, quando você começou a trabalhar naquilo que você ama fazer, volte lá atrás, lembre-se do primeiro amor, daquele sentimento que estava no seu coração e vá para lá, fique ali onde Deus te colocou. Ele quer que você sonhe novamente, amém? Deus, Ele quer que você acredite novamente, Ele quer que você ame novamente. Essa é a vontade de Deus. Então, apague de uma vez por todas essa história velha, livre-se desse pensamento limitado. Você ainda pode realizar o seu sonho. Toma essa caneta da mão do diabo e fala: eu vou escrever uma nova história da minha vida. E vai ser aquilo que Deus diz que eu sou. Vai ser aquilo que Deus declara sobre mim. Este é o erro que os israelitas cometeram, por exemplo, quando Deus os tirou do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, viram grandes sinais de Deus e grandes maravilhas. Eles estavam finalmente livres. Só que tinha um detalhe: eles ainda se viam como escravos. É como se eles tivessem saído do Egito, mas o Egito não tivesse saído deles. E foi por conta disso que eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, sem poder tomar posse da nova terra. Aí então, quando vieram seus filhos, já com uma nova geração, uma nova mentalidade, os seus filhos, 40 anos depois, derrotaram todos os inimigos e conquistaram finalmente a terra que mana leite e mel, a terra prometida. A diferença foi que os filhos dos israelitas não deixaram que aquelas dúvidas, que a oposição, que o medo, que aquela história de escravo fosse realidade na vida deles. Por isso foi que eles conquistaram a terra prometida. Eu li recentemente sobre um bilionário excêntrico lá nos Estados Unidos, que ele viajava muito o mundo, e ele era um ficcionado por animais selvagens. Viajou muito pela África, safaris, também pela Ásia, Amazônia, e ele construiu na sua propriedade um zoológico particular. E ele capturou um filhote ainda de um tigre de Bengala, lá na Ásia, e levou para a América e começou a criar esse tigre numa jaula. Era uma jaula de aproximadamente 30 metros quadrados. Ali tinha de tudo, mas aquela jaula era, de certa forma, limitada. E ali passou muitos anos, aquele animal cresceu, e aquele bilionário, ele veio a falecer.
seus filhos resolveram doar todos os animais para o zoológico, os zoológicos que tivessem interesse. E então levaram o tigre para um novo local. E lá eles prepararam uma campina verde, com rochas e pedras para ele poder subir e escalar. Também poças de água para ele poder beber, para poder mergulhar. E então levaram numa jaula e colocaram, mas o tigre não saía de dentro daquela jaula. E eles então empurraram ele até que ele saiu. E aquele animal ficou várias semanas andando apenas de 3 metros para cá, 4 metros para lá e assim por diante. Qual que era a realidade ali? É que aquele tigre, ele estava livre da gaiola, mas ele tinha ainda uma gaiola dentro de si. Olha só, irmãos, aquela jaula nunca também havia saído da mentalidade dele. Por isso ele não desfrutava de tudo aquilo que havia sido preparado para ele. Pega essa ideia aí agora. Olha só, mesmo que Deus tenha todos os tipos de coisas incríveis preparadas para você desfrutar aqui nessa terra, mas se você disser a si mesmo que você já alcançou os seus limites, que daqui você não passa, de que você não vai ficar bem, de que você não vai realizar aquele sonho, como aquele tigre, você não vai alcançar o melhor de Deus na sua vida. E eu quero te dar um incentivo aqui nessa noite. Quero dizer para você, a gaiola está aberta para você. Amém? Entendeu? Pode sair e desfrutar e desbravar do grande mundo que Deus preparou para você desfrutar. Olha só, irmão, Deus, Ele tem uma grande vida para você. Deus tem favor, oportunidade, liberdade, ótimos relacionamentos. Então, entra num acordo com Deus. Fala, Deus, eu quero viver o que o Senhor preparou para a minha vida. Então, conte a si mesmo uma nova história. Uma história de liberdade, uma história de cura, uma história de vitória. Você não tem que saber obrigatoriamente como é que isso vai acontecer. Não preocupa com isso. Isso aí é responsabilidade de Deus. Preocupe-se apenas em crer e tomar uma atitude. Está entendendo? Apenas creia que isso vai acontecer e tome posse. Em Marcos capítulo 5, fala de uma mulher, uma senhora, que sofria há 12 anos de uma enfermidade que tirou tudo que ela tinha. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, com remédios, com tratamentos, mas nada solucionava o seu problema. Ela tinha um fluxo de sangue que não cessava. E a história que ela contava para si mesma era de que aquele problema era permanente, de que ela não tinha mais recursos para investir em tratamento, de que não tinha solução para o problema dela, de que ela teria que agora se acostumar a viver com aquele dilema, até o dia em que ela conheceu Jesus. O dia que ela soube que Jesus estava passando na cidade dela, ela começou a contar uma outra história, uma nova história. Que história é essa, pastor? Ela disse o seguinte: quando eu tocar, simplesmente tocar na borda das vestes desse homem, eu ficarei curada. Você entende isso? O que ela falou aquilo que ela estava pensando. Ou seja, ela contou para si. E ela deixou de falar assim que o problema dela não tinha solução, e ela começou a dizer: a partir do momento em que eu tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. Olha que coisa tremenda, irmão. É maravilhoso isso. Ela estava dizendo para si mesma: eu vou ficar boa. A cura está chegando.
A minha alegria está chegando, o meu contentamento está chegando. As coisas estão prestes a mudar para mim. Quando ela tocou no manto de Jesus, a Escritura diz que ela foi imediatamente curada. E Jesus falou para ela: filha, vai e fica livre deste mal. Vai e fica livre deste mal. Como aquela senhora do fluxo de sangue, você precisa parar de contar aquela velha história. Uma história marcada de fracassos e de desilusões. Comece a dizer: eu vou ficar bem. Começa já agora aí. Começa a dizer assim: eu vou ficar bem. Eu vou ter a minha família restaurada. Amém? Começa a dizer isso. Começa a declarar isso. Eu vou me libertar deste vício terrível. Eu vou emprestar e nunca mais vou pedir emprestado para ninguém. Eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Então, irmão, deixa eu te dar uma orientação aqui. Dê algo aí para Deus trabalhar na tua vida. Deus está querendo fazer algo novo, mas você tem que dar na mão dele. Então, dê algo aí para Deus trabalhar. Deus está aí ansioso, digamos assim, para poder fazer uma obra na tua vida. Então você precisa entregar os seus problemas nas mãos dele. Você não pode contar uma velha história e esperar novos resultados. Não faz sentido isso, ou faz? Não faz. Se você quer ter novos resultados, você precisa contar uma nova história. Está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Amém. Por isso foi que Deus perguntou para Moisés: Moisés, quem foi que fez a sua língua? Quem foi que fez a sua boca? Em outras palavras, Deus está falando: Moisés, você está olhando para o desafio, mas você esqueceu de uma coisa. Você está olhando só para você. Você está olhando só para a sua própria capacidade. Você está olhando só para aquilo que você, para a sua força. E você esqueceu que eu tenho o poder que transforma qualquer circunstância, porque fui eu que criei tudo isso que está aqui. Então, quando você olhar para a sua vida, não confie no seu próprio entendimento, na sua própria força. Creia que existe um Deus todo-poderoso, que Ele está do teu lado, que Ele quer o melhor também para você. Então Deus, Ele já escreveu uma nova história para você viver. Você crê nisso? Vai ser uma história com aventura, como eu digo, cheia de altos e baixos, porque Deus é assim, né, irmão? Não existe essa coisa fantasiosa que muitos crentes imaginam. A vida cristã é uma vida de dependência total de Deus todos os dias, cheia de altos e baixos, desafios e vitórias, mas não há nada que você enfrente que Ele já não tenha uma solução preparada para te dar. Você crê também nisso? Tudo que você vier enfrentar, Deus já proveu a solução, já tem resposta, já tem remédio, já tem público, já tem tudo preparado para quando você chegar, você poder desfrutar do que Deus tem para você. Eu li recentemente de uma escola que ela fez um experimento social com alunos e professores. Separou 3 professores, depois de uma avaliação, e disse para eles o seguinte: vocês 3 destacaram, dentre todos os demais do corpo docente, vocês tiveram uma média de QI acima da média. Então, portanto, vocês foram selecionados para o programa que a escola vai implementar esse ano. A escola também escolheu 90 alunos. Depois de uma avaliação, estes alunos, eles foram reunidos num grupo e disseram para eles o seguinte: olha, vocês também foram selecionados. Vocês estão aptos para o novo programa, porque vocês passaram nos testes e também tiveram uma aferição de QI acima da média. Você pode imaginar, né? Então começou o programa no início do ano. E a escola então, durante todos os meses daqueles semestres, 2 semestres, a escola investiu nesses 3 professores em 3 turmas de 30 alunos. E ao final, a avaliação que eles fizeram
foi de que aquelas turmas, elas tiveram um crescimento de 30% a 40% em matemática, em português e língua estrangeira. Benção, né? Aí o que aconteceu? Aí eles pegaram, reuniram os professores e deram os parabéns para eles e disseram o seguinte, só que tem um detalhe. Os alunos que nós escolhemos para montar essas 3 classes não tinham um QI mais elevado do que os outros. Nós só dissemos que eles tinham. Eles eram alunos comuns e vocês conseguiram extrair o máximo possível da sua turma. Então os professores ficaram cheios de si, né? Só que a direção falou assim, e outra coisa, vocês 3 também, vocês não têm um QI mais elevado do que os outros, vocês são professores normais. E a conclusão do experimento social foi que, pelo simples fato deles saberem que eles eram melhores do que os outros, fez com que eles dessem mais de si e conseguissem atingir um potencial mais alto do que normalmente eles alcançariam. Gente, isso aqui é exatamente o que Deus está falando com a gente hoje. Conte uma nova história a si mesmo. Posso te falar uma coisa? Aqui, sem mentira, tá? Você é uma pessoa incrível. Tá? Verdade. Você é uma pessoa incrível. Você é diferente de todas e quaisquer pessoas. Nunca diga, eu sou velho demais, já passou meu tempo, já não é mais para mim. Deixa essa turma jovem fazer aí. É nessas horas que você tem que se lembrar da palavra de Deus e não cair nessa. Ou, pelo contrário, também diga, eu venho de uma família tão difícil, já sofri tanto. Ou então outros falam assim, não tá na minha hora ainda, né? Eu sou novo demais. Então tem desculpa para tudo. Deus ouve todo tipo de desculpa. Ou eu estou velho demais, ou eu estou novo demais. O meu dízimo é tão pequeno que não vai fazer nem diferença na igreja, não preciso nem dar. Aí quando você tem um salário grande, você fala assim, eu não vou dar, não sei, porque o meu dízimo é muito, não sei se a igreja vai saber administrar esse tanto de dinheiro. Tudo desculpa. Tem que parar de falar esse tipo de coisa e começar a dizer aquilo que é a verdade. Irmão, irmã, Deus, Ele te coroou de favor, de glória. Deus te deu talentos e dons espirituais. As suas digitais não são como as de ninguém nesse planeta. Você não é melhor do que ninguém, mas também você não é menor do que ninguém. Você é original. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que os outros, não. Você é você, do jeito que Deus te criou para ser. Então, diga, eu sou valioso. Eu sou favorecido. Eu sou atraente. Pessoas querem estar perto de mim. As pessoas querem aprender de mim. Inclusive, você tem que falar bastante isso, porque já tem gente demais contra você. Não pode ser mais um para falar mal, né, de você. Gente, eu não estou dizendo aqui, entenda bem, eu não estou dizendo para você negar os seus problemas ou agir como se eles não existissem. Não é nada disso. Eu tenho as minhas lutas diárias. Você também tem. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, você tem que começar a contar para você uma outra história. Você tem que mudar a sua maneira de falar e começar a dizer, a cura está chegando. Amém? A cura está chegando. A liberdade financeira está chegando. A pessoa certa está chegando. E começa a falar isso, começa a contar essa história, que você vai ver essa história se realizar na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Como aquele tigre, pode ser que você foi colocado numa jaula hipotética e que você vive limitado porque alguém um dia disse que você nunca seria ninguém.
Mas em nome de Jesus, eu quero que você ouça, a porta está escancarada para você. A liberdade Deus já te deu. Saia, conquiste, desfrute daquilo que Deus preparou para você. Deus tem coisas incríveis para você. Só certifique-se de que a sua história esteja alinhada com a história de Deus. E aí vai dar tudo certo, porque a história que você contar para você mesmo é a história que você vai viver. A escolha é sua. Eu quero só lembrar você dessa passagem aqui de Romanos, que diz o seguinte: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Diga comigo, transformem-se. Isso, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar ao que? A boa, agradável e perfeita história de Deus, vontade de Deus para você. Essa é a verdadeira versão de você. É o que Deus diz a seu respeito. Vá e viva aquilo que o Senhor, o autor e consumador da sua fé, escreveu sobre você. Amém, irmão? Amém, irmã? E se você ouve essa palavra e põe em prática, eu creio e declaro que assim como os filhos de Israel, você vai chegar na sua terra prometida. Amém? Glória a Deus. Assim eu digo, você vai superar todos os obstáculos que surgirem no seu caminho. Você vai realizar todos os seus sonhos e vai alcançar a plenitude do seu destino. E se você crê, diga amém. Diga eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, de agora em diante, conte a si mesmo uma nova história. Quantos vão sair daqui hoje falando de forma diferente, pensando de forma diferente, imaginando você de forma diferente? É isso que Deus quer. Foi para isso que Ele te trouxe aqui nesse lugar. Amém? Glória a Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor não cansa de ter paciência com a gente. Quantas vezes o Senhor já nos disse exatamente o que ouvimos hoje, mas nós insistimos ainda em permanecer no erro. Em nome de Jesus, Senhor, inspira o coração dos meus irmãos aqui, para que essas palavras se tornem verdade e vida para nós. Está repreendida toda palavra de derrota, está repreendido todo sonho frustrado, todo espírito de incredulidade, ou enfermidade, ou limitação humana. Em nome de Jesus, você é livre para viver o melhor de Deus nesta terra. Creia e tome posse, em nome de Jesus, da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus.